Ler João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34 em diante, diz assim: Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um é o que semeia e outro o colhe. E é verdade. E eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Você pode repetir comigo? Agora sabemos, de fato, que Ele é. Agora encha a boca para falar de Jesus, né? Que Ele é o Salvador do mundo. Aleluia! Quem ama Jesus pode aplaudir Jesus. Quem crê que Ele é o Salvador do mundo, o Salvador de todas as pessoas, isso é maravilhoso, irmãos. Esse texto nos fala de colheita. Esse texto que começa com os discípulos voltando da cidade onde eles haviam ido buscar comida e falando para Jesus: o Senhor não vai comer alguma coisa? E Jesus falou para eles: eu já tenho uma comida para comer. E aí, então Jesus explicou para eles: a minha comida, o meu alimento, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Quando Jesus estava falando de comida, de alimento aqui, em fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai, e completar a sua obra, Jesus estava falando sobre o desejo do coração. Jesus estava falando sobre a razão de sua vida, o motivo que o impulsionava, a motivação para viver. E aqui cabe uma reflexão, onde a gente deve perguntar para nós mesmos: qual é a minha comida? Qual é a minha motivação? O que é que me impulsiona a viver? O que é que me dá alegria e gás? Com que tipo de coisas eu me empolgo? Que situações me dão alegria extrema, motivação, vontade de pular? Será que a nossa motivação, a nossa comida, é aquilo que Jesus estava dizendo aqui ser a sua motivação? Fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus estava falando de missão, Jesus estava falando do propósito da vida, Jesus estava falando sobre as coisas do reino, as coisas do céu. E nós, como cristãos,
Precisamos ser motivados com as coisas de Deus, motivados em fazer a vontade do Senhor. Esse é o natural de um cristão. Jesus repreendeu uma igreja muito séria, uma igreja muito temente a Deus, uma igreja profunda na palavra, uma igreja que trabalhava firmemente na obra, mas Jesus repreendeu aquela igreja em Apocalipse 2, versículo 1, elogiando, falando das qualidades daquela igreja em Éfeso, mas por fim Jesus disse para eles: eu tenho contra vocês que deixaram o primeiro amor. Voltem ao primeiro amor, pratiquem as primeiras obras. Então qual era o problema daquela igreja? Eles perderam a motivação de viver por Jesus, de viver porque amam Jesus acima de tudo. Eles perderam a motivação, perderam a alegria. O Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Para a casa do Senhor. Então veja que isso fala de motivação, de estar alegre, animado, em buscar a Deus em primeiro lugar, em conhecer Jesus acima de tudo, em fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas. E eu peço a Deus e creio que o Espírito Santo está nos movendo, desde os últimos meses de 2025, o Senhor está movendo a igreja, a liderança, as famílias, os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres, os idosos, toda a igreja, o Senhor está despertando para uma nova paixão por Jesus, para uma volta ao primeiro amor, para uma volta a dar prioridade a Deus e a sua vontade acima de todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Deixa eu perguntar aqui se tem homem motivado para servir a Deus e adorar a Deus em 2026. Tem homem motivado? Glória a Deus. Deixa eu perguntar aqui se tem mulheres motivadas para fazer a vontade de Deus acima de tudo em 2026. Tem mulheres motivadas? Glória a Deus. Deixa eu perguntar aqui se tem jovens e adolescentes motivados para fazer a vontade de Deus, para dizer como Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar sua obra. Tem jovens e adolescentes motivados? Aleluia. Tem crianças motivadas aqui? Crianças estão todas na escolinha, mas tem criança aqui motivada. Então o José Felipe, meu neto mais velho, porque agora nós temos o neto mais velho, José, e um neto mais novo, Pedro, que nasceu anteontem, às 23h59 da noite do dia 3, e nós temos 2 netinhos, graças a Deus, mas o meu neto mais velho hoje viu o tanque batismal cheio, e ele falou assim: vô, eu quero batizar hoje. Falei: José, você ainda é criança, vai chegar a tua hora, mas está motivado a batizar, está motivado a mergulhar no reino dos céus. Quem está motivado com as coisas de Deus nesse ano, em crescer, em servir a Deus, em dizer: eu quero fazer a vontade de Deus, quero servir na obra, quero dar minha vida em favor do reino dos céus, aleluia. É isso que Jesus está falando aqui sobre sua comida, é fazer a vontade de Deus. Esse texto fala sobre as coisas do reino, esse texto fala sobre uma colheita de pessoas para o céu. Deus ama pessoas e Ele espera uma colheita na terra para a salvação de muitas vidas. Um dia Pedro tinha pescado a noite inteira, junto com sua equipe de pescadores, seu barco, não pegou nada. De manhã Jesus usou o barco de Pedro,
pregou um sermão e disse depois para Pedro: agora vá ao mar alto, lance as redes para pescar. E Pedro, pescador experiente, disse: mas Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém sobre a tua palavra lançaremos as redes. E Pedro voltou ao mar, lançou as redes e aconteceu uma pesca maravilhosa. Diga comigo: esse ano é ano de pesca maravilhosa. Pedro lançou a rede veio cheia, chamou outro barco, os 2 barcos ficaram cheios, e ele voltou para a praia, carregado com muito peixe, uma pesca extraordinária. Admirado, Pedro disse para Jesus: mestre, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele ficou admirado com a pesca maravilhosa, mas aquela pesca maravilhosa era um sinal para Pedro. A pesca maravilhosa era algo que Jesus estava mostrando para ele, o que aconteceria no reino espiritual através dele. E Jesus falou: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de gente, pescador de almas, pescador de homens para o reino dos céus. Deus está derramando esta unção sobre a igreja para sermos pescadores de almas no reino do Senhor. Pedro ficou admirado. Jesus mostrou o seu propósito. Irmãos, quando a gente fala de colheita, ano da colheita, colheita extraordinária, nós precisamos entender também que Deus ama as pessoas e quer salvar a humanidade, quer nos usar como igreja para uma colheita extraordinária no mundo, para uma colheita de almas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é que todos o conheçam. É tempo de salvação, é tempo de colheita de almas para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador do mundo, e Ele quer nos usar para salvar este mundo. Esse texto que nós lemos me ensina algumas lições, eu quero pontuar rapidamente com você. Primeiro, a colheita não é daqui a algum tempo. Jesus falou para eles: vocês dizem que a colheita vai ser daqui 4 meses, mas Jesus falou: não, a colheita é agora. E eu quero declarar e olhar para essa palavra junto com você, e entender que nós vivemos um tempo de colheita na terra, um tempo de colheita de almas na cidade. Esse é um tempo para a igreja entender que a colheita chegou, a colheita é agora. Esse é ano de salvação e de colheita extraordinária de almas. Se tem alguém aqui motivado com isso, vai dando glória a Deus. Se tem alguém aqui dizendo: minha vontade, minha comida é servir a Deus e fazer sua obra, Deus vai te usar poderosamente, porque o tempo da colheita já chegou. Já estamos no tempo da colheita. Segunda coisa que esse texto nos mostra, Jesus falou para eles: levantem os olhos e vejam os campos. Levantem os olhos. Olha o verso, no verso 35, vocês costumam dizer: faltam 4 meses para a colheita, mas eu digo: levantem os olhos e vejam, despertem, olhem em sua volta, os campos estão maduros para a colheita. Deus nos convida a levantar os olhos e ver, tirar os olhos das coisas daqui de baixo, ter um outro estilo de vida. O mais alto estilo de vida cristã é a vida daquela pessoa que levanta os olhos para as necessidades do reino dos céus. Não é aquele que se faz de desapercebido,
não é aquele que não se importa com o reino. O mais alto estilo de vida cristã é da pessoa que levanta os olhos e enxerga as demandas do reino de Deus, a urgência do reino dos céus na terra. Jesus está voltando, e há uma urgência no céu para uma colheita na terra. O reino dos céus está vindo com poder e glória. Jesus vai pisar nesta terra para governá-la, e nós estaremos com Ele. E há uma demanda, há uma urgência para a igreja aceitar esse chamado e levantar os seus olhos e ver que os perdidos estão por aí, precisando de salvação em Cristo Jesus. Levante os olhos, esse texto diz, desperte, olhe em sua volta, olha o caído. Lembra-se da história do bom samaritano. Tinha um homem caído, perdido, ferido. Passou o sacerdote, fez de conta que não era problema dele. Passou o levita, passou de largo, olhou para o outro lado, não se importou. Passou um bom samaritano, estrangeiro, e olhou para o caído, viu a necessidade, socorreu o caído. Deus nos chama para ser como aquele bom samaritano nesse ano, porque há uma urgência no reino dos céus para levantar aqueles que estão caídos e perdidos. Davi, o rei Davi, antes de ser rei, ele olhou para um escravo egípcio ferido, machucado, que os amalequitas haviam deixado para morrer no caminho. Davi se importou com ele, tratou daquele escravo egípcio, e aquele escravo o levou para resgatar sua família e seus bens que estavam perdidos. Aqui tem uma chave espiritual, irmãos. Quando você levanta o caído, quando você atende às demandas do reino dos céus, Deus abre portas e vai te levar a conquistar aquilo que está preparado para a tua vida. Mas levante os olhos, diz o texto. Em terceiro lugar, esse texto diz: os campos estão brancos, estão maduros, o fruto está maduro para a colheita. E falar em maduro, já teve um maduro que já foi colhido, né? Foi recolhido, né? Estava tão maduro que ele foi recolhido pelos Estados Unidos. Mas Jesus está dizendo: igreja, levante os olhos, os campos estão prontos. Às vezes você fica pensando assim: quando vier um grande avivamento, Rio Preto inteiro será salvo. Eu quero dizer aqui, com base nessa palavra, o tempo já chegou, o avivamento já está aqui, o propósito de Deus já é agora, os campos já estão maduros, e Rio Preto vai ser salvo, as famílias vão se converter, as células vão encher e vão multiplicar, a igreja vai encher, os 3 cultos de domingo que voltam já nesse próximo domingo vão encher, e quando nós nos movermos para a nova casa, já vai ser casa cheia, para a honra e para a glória de Jesus, porque o céu tem urgência para a salvação na terra. O céu tem urgência. Os campos estão maduros. Uma pesquisa da Lifeway Research, eu não sei falar muito bem, mas uma empresa de pesquisas nos Estados Unidos pesquisou os evangélicos, os cristãos, as igrejas evangélicas nos Estados Unidos, e descobriram que 70% das pessoas que não vão a uma igreja, que não são convertidos e cristãos, não foram porque ninguém convidou para ir. Não foram porque não foram convidados. Não foram convidados. Quem está se despertando aqui hoje e vai ser uma nova história, um ano de colheita, e vai convidar? Nessa pesquisa da Lifeway, eles descobriram que 60% dos cristãos na igreja, cristãos evangélicos, crentes, 60% dos cristãos apenas convidaram
alguém nos últimos 6 meses para vir à igreja. Em 6 meses, 60% da igreja convidou, 40% não convidou ninguém. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, você ia estar no grupo dos 60% que convidou alguém nos últimos 6 meses, ou você ia estar no grupo dos 40% que não convidou ninguém. Nessa mesma pesquisa, também eles descobriram que 40% dos cristãos, essa é uma pesquisa lá dos Estados Unidos, mas o meio evangélico lá está muito parecido com o daqui. 40% dos cristãos lá não conhecem, disseram na pesquisa que não conhecem alguém para convidar para ir à igreja. Não conheciam alguém para convidar, por isso não convidavam. Então, irmãos, é hora de nós levantarmos os olhos e entendermos que os campos estão maduros. Tem pessoas que às vezes estão te procurando, tem pessoas que estão vendo na internet, buscando uma igreja para congregar, porque o mundo está insuportável. As famílias não aguentam mais o mundo, tem gente vindo sozinho para a igreja, e então imagina o que acontecerá se nós nos movermos para convidar os perdidos para participar de um culto ou de uma célula. Quarta coisa que esse texto me ensina, é que nós devemos nos interessar mais por comida, por pessoas do que por comida. Os discípulos de Jesus saíram para buscar comida, mas Jesus ficou ali preocupado com salvação de pessoas. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com a comida do dia do que com fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos programamos para ir à igreja e pensamos antecipadamente o que vamos comer depois do culto, mas raramente pensamos em convidar alguém para vir a um culto junto conosco. Então esse texto me faz refletir que o nosso interesse deve ser parecido com o de Jesus. Enquanto os discípulos foram buscar comida, foram procurar comida, foram comer na cidade, Jesus ficou ali junto ao poço, pensando na salvação de uma mulher pecadora e de mais pessoas que seriam alcançadas. Que nós possamos neste ano pensar mais nas coisas do céu e na salvação de pessoas do que na nossa necessidade aqui na terra. Quem está entendendo, levanta a sua mão e diga aleluia. Esse texto também nos mostra que o nosso testemunho é importante e é poderoso para ganhar almas. O nosso testemunho, aquela mulher samaritana que tinha uma vida torta, já tinha tido 5 maridos, estava com um outro homem que não era seu marido, e Jesus falou com ela. Jesus ofereceu a água da vida para ela, e ela se arrependeu e teve um encontro real com Jesus, ali junto ao poço, naquela cidade de samaritanos. Ela voltou para a cidade, e ela contou sobre o seu testemunho, sobre o seu encontro com Jesus, contou para muita gente na cidade, e alcançou muita gente na cidade com o seu testemunho compartilhado. Quem aqui tem um testemunho do que Jesus fez na sua vida? Você pode não saber pregar, você pode não ser um orador eloquente, mas você pode dizer como aquela mulher disse naquela cidade de samaritanos: olha, ele falou tudo que eu vivi até hoje. Você pode falar como aquele cego de João 9, olha, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. O seu testemunho pode mudar e transformar pessoas. Fale para quem está aí do teu lado, o seu testemunho pode transformar e levar pessoas até Jesus.
Então, irmãos, use o seu testemunho, fale para as pessoas o que Deus fez com você, conte testemunhos antigos, testemunhos recentes. Quem tem testemunhos antigos do que Jesus fez? De onde Ele tirou você? Ele tirou você de um lamaçal de pecados, Ele tirou você de uma vida vazia e perdida, Ele mudou tua história. Você tem um testemunho de salvação e de conversão, conte para os outros. Quem tem um testemunho de algo mais recente, uma experiência com Deus, uma resposta, uma cura, uma bênção familiar, uma bênção profissional, quem tem um testemunho mais recente? Quem tem mais de um testemunho na sua vida, dá glória a Deus, e use o seu testemunho para alcançar pessoas para Jesus. Conte para os outros o que Deus fez na sua vida, compartilhe. Ontem à noite, irmãos, no túnel de fogo, uma irmã que usava 2 muletas, por 5 anos, usando essas 2 muletas, ela atravessou o corredor aqui com fé, o túnel de fogo, chegou aqui na frente, ela jogou as muletas fora, e saiu andando, e pulando, e subiu no altar sem as muletas, porque Jesus Cristo é poderoso, e Ele faz maravilhas. Aplauda Jesus, dê glórias a Jesus. Aleluia. Esse texto me mostra também, irmãos, que uma pessoa que era perdida, pecadora, vida torta, ganhou almas naquela cidade, na mesma cidade que os discípulos foram buscar comida, e não ganharam ninguém para Jesus. Aquela mulher ganhou muitas almas para Jesus. Uma mulher que tinha um passado torto, uma vida perdida, e que foi salva por Jesus, ganhou almas, e 12 apóstolos preparados e treinados não ganharam uma alma naquela cidade. E todos tinham testemunho. Os discípulos tinham testemunho, Pedro tinha testemunho para contar. Os apóstolos que estavam ali com Jesus tinham experiências para contar. Mas sabe qual foi a diferença, irmãos? A intencionalidade. Eles foram lá buscar comida e foram embora. Ela voltou à cidade que ela morava e contou o que Jesus fez na vida dela. Ser intencional. Esse ano, se você quer ganhar almas para Jesus, e aqui no projeto de vida, nós temos um espaço para escrever nome de pessoas. Pense em pessoas que talvez você nem tem muito mais contato, mas que você vai ser intencional em se aproximar e convidar para vir à igreja. No último domingo de janeiro, dia 25 de janeiro, último domingo do mês, nos 3 horários de culto, às 9, às 17 e às 19, nós vamos ter o culto do amigo. E você pode ser intencional até lá, para convidar alguém para vir a Jesus. Intencional, vai abastecer o carro no posto, seja intencional em falar de Jesus com o frentista. Vai ao mercado, vai ao açougue, vai à padaria, está no trabalho, está em algum lugar, seja intencional, fale de Jesus para as pessoas. Peça a Deus direção para começar uma aproximação, para falar alguma coisa inicialmente, para cumprimentar, para ser gentil, para ser simpático, para ajudar de alguma forma, para dar um bom dia. Irmãos, hoje, se você passeia na rua com um cachorro, as pessoas dão bom dia para o cachorro, falam que lindo cachorro, mas não olham na sua cara e não falam um bom dia.
Mas seja intencional em se aproximar de pessoas, talvez pessoas que você nem conhece, mas que você vai olhar para elas com os olhos de amor de Cristo, visando ganhar uma alma para Jesus. Uma pessoa com intenção de ganhar almas, fez mais do que 12 apóstolos que não tiveram a intenção de ganhar uma alma naquela cidade. Quem vai ser intencional esse ano? Levanta sua mão para Jesus. Seja intencional para ganhar almas para Jesus. Quebre as panelinhas. Olhe para a necessidade dos outros. Na sua célula, não fique voltado apenas àquele grupo confortável de irmãos com quem você já se dá bem e já está totalmente enturmado, mas crie situações intencionais para trazer visitantes, para ir em busca de pessoas que precisam de Jesus, porque graças a Deus, 2025, nós batizamos 161 pessoas, estamos felizes e gratos, mas 2026, essa realidade vai ser outra, você vai ser intencional, a igreja tem que ser intencional, em ter uma colheita extraordinária de vidas, para a salvação em Cristo Jesus. Eu estou falando com pessoas que têm intenção de ganhar almas nesse ano ou não? Quem tem intenção de ganhar almas, levanta a sua mão e comece a declarar: eu sou um ganhador de almas, eu sou um pescador de almas, eu sou alguém que vai colher muitas vidas para Jesus neste ano. E para a gente terminar, irmãos, esse texto me diz no verso 36, verso 36, projeta aqui para mim por favor. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Esse texto nos diz que há uma colheita reservada para quem ganha almas. Vou repetir: quem colhe recebe salário. A palavra no grego aqui é recompensa, galardão, fruto. Vou explicar isso mais fácil para você entender. Quem ganha almas para Jesus acessa no reino espiritual uma colheita especial. Tem uma colheita, uma recompensa, um galardão para quem ganha almas. Os frutos que ajuntam são pessoas que passam a ter a vida eterna. E o texto termina dizendo que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Tem uma alegria reservada para quem ganha almas, tem uma colheita reservada aqui, porque o texto diz: já recebem o seu salário. Os que colhem já recebem. Não está falando aqui de um galardão eterno, o texto aqui não está falando daquilo que você vai receber na glória, está falando de algo reservado por Deus agora, para quem ganha almas para Jesus. Irmãos, a Bíblia nos fala que existe uma colheita retida, quando nós não nos envolvemos no propósito de ganhar almas para Jesus, quando nós não nos importamos com a maior demanda do céu na terra. Qual é a maior demanda do céu na terra? Salvação de pessoas, vidas sendo alcançadas para Cristo. Esse é o maior projeto de Deus na terra, que o mundo conheça Jesus e seja salvo em Jesus. Quando nós fazemos vistas grossas para a maior demanda do céu na terra, quando nós não nos envolvemos ou não nos importamos,
a nossa colheita fica retida, fica estocada. Deus fecha a porta. Você não se importa com a demanda do céu, Ele diz assim: vou fechar o depósito, você não vai acessá-lo. Quando você colhe e ganha almas, então a Bíblia diz, você já recebe recompensa e salário, já recebe colheita imediatamente. Então escute uma coisa, tem uma colheita retida no reino espiritual, e quando você trouxer uma pessoa para Jesus, que se converter, essa porta vai ser aberta, e essa colheita vai ser despejada no teu celeiro, e você vai ficar impressionado com aquilo que o Senhor está fazendo. Você não está acreditando ainda? Leia comigo Ageu, capítulo 1, versículo 9 até o 11. Leia comigo, vamos para a Bíblia. Ageu, capítulo 1, versículo 9 até o 11. Olha o que a Bíblia diz: vocês esperam colheitas fartas. Amém? Quem espera colheitas fartas? Diga, eu espero colheitas fartas. Diga, eu vou receber neste ano colheitas fartas. Olha Deus falando, vocês esperam colheitas fartas, mas elas foram escassas, foram pequenas, não foi uma colheita farta. Por quê? Quando trouxeram esse pouco para casa, além de colher pouco, colheu pouquinho, colheita mesquinha, miserável, trouxe para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Deus está falando. Você está esperando colheita abundante, mas colheu pouco, ainda aquele pouco você levou para casa, eu fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Por quê? Pergunta o Senhor. Vamos ver a resposta, adiante. Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Isso aqui na época de Ageu era literal. A casa de Deus estava em reconstrução. Zorobabel, Josué, os construtores levantando a casa de Deus em Jerusalém, que tinha sido destruída, mas os judeus estavam se ocupando, não com a casa de Deus, eles não estavam preocupados com a demanda do céu, eles estavam fazendo vistas grossas para a demanda do céu, que era construir a casa de Deus, e eles estavam preocupados só com a sua própria demanda, só com a sua própria casa, eles se preocupavam só com os seus desejos, e deixavam a casa de Deus de lado. Isso era literal. Agora traz isso para todos os sentidos da vida, traz isso para a demanda do céu hoje, traz isso para o maior projeto do céu aqui na terra, que é a salvação de pessoas, construir uma casa espiritual para Deus, uma casa que não perece, uma casa que é um templo vivo do Espírito Santo, que são pessoas arrancadas das trevas e implantadas no reino dos céus. Quando nós não nos envolvemos ativamente e voluntariamente e intencionalmente com isso, nós estamos deixando o projeto de Deus de lado, porque nós estamos muito ocupados com o nosso projeto pessoal, a nossa intenção, a minha agenda, o meu trabalho, o meu tempo. Esse ano não dá para eu me envolver na célula. Esse ano não dá para eu me envolver na igreja, eu quero tirar o pé, porque eu tenho o meu compromisso. É isso que Deus está falando. Você deixa a casa de Deus em segundo plano, terceiro plano, a demanda do céu, a salvação de almas, você deixa para lá, você não se importa com a colheita de almas para Jesus, aí a tua colheita fica minguada, tua colheita fica retida. O que mais que Deus vai falando? Continua aí para nós. É por causa de vocês que os céus fazem o quê? Retém
o orvalho e a terra não produz colheitas. Por quê? Porque só se importa com suas coisas e não com a maior demanda do reino dos céus. Deu para entender? Eu podia ler aqui Amós 4:7, que fala a mesma coisa, Deuteronômio 11:17, que vai na mesma linha, mas eu termino por aqui e convido você a ficar de pé. Nós precisamos entender que há uma colheita, há uma colheita retida no céu, e quando você intencionalmente fazer aquilo que o céu mais deseja, que é ganhar os pecadores para Jesus, essa colheita vai ser despejada no teu colo. Faça assim, faça assim, abre bem os braços, Tem uma colheita que não cabe no teu braço, não cabe na tua mão. Deus vai abrir as comportas dos céus, e vai fazer tanto, que você nem terá onde guardar. Tem uma colheita retida no céu. Escreva isso que eu estou te dizendo. Você vai ver se o céu não vai escancarar em colheita extraordinária na sua vida. Quando você disser: Jesus, eu vou ser intencional e eu vou ganhar almas para o Senhor. Aquele meu amigo, aquele meu vizinho, aquele meu parente, ou aquela pessoa que eu nem conheço, eu vou me aproximar e eu vou contar o que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor vai salvar. O que colhe, já recebe salário, diz a Bíblia. Tem uma demanda. E hoje nós vamos quebrar esse principado, essa potestade de omissão, de negligência nas coisas de Deus. Isso é uma potestade demoníaca, que faz a pessoa não se importar, leva a pessoa a ficar negligente com as coisas de Deus, vive uma religiosidade. Irmãos, essa potestade vai cair por terra, e nós vamos liberar colheitas extraordinárias. Eu não quero ser causa disso que estava aqui no telão. É por causa de vocês que os céus retêm orvalho e a terra não produz colheita. Por minha causa não vai ser. Esse ano nós vamos agir intencionalmente, e nós vamos ganhar almas para Jesus. Então a minha oração agora, irmãos, é um desafio. É um desafio. Você está aí em pé. Eu vou pedir para levantar uma mão ou as duas, não agora, espere eu acabar de falar. Só quem quer falar para Jesus de verdade, quem quer fazer essa aliança com Jesus: Senhor, eu vou ser intencional nesse ano em ganhar almas. Eu vou ganhar uma alma para o Senhor nesse ano, Jesus, com intencionalidade. Motivado, minha comida é essa, Senhor, é fazer a tua vontade. Teve um grupo de pessoas em Jerusalém, irmãos, você já leu, eles odiavam tanto o apóstolo Paulo, que eles fizeram um voto de não comer nada, enquanto eles não matassem o apóstolo Paulo. Deus proveu proteção para o apóstolo Paulo. Ele foi levado escoltado para Cesareia Marítima e depois para Roma, e aqueles lá ficaram sem comer, ou quebraram o voto sob pena de maldição, mas eles não mataram Paulo. Mas o que eu quero te dizer com isso é que tem gente que paga um preço tão grande por alguma coisa tão pequena, ou por alguma coisa tão ruim como era aquele caso, e muitas vezes nós não pagamos preço nenhum para ver um perdido se rendendo a Jesus Cristo. Então essa oração agora é para quem quer pagar o preço esse ano.
é para quem quer assumir o compromisso e bater no peito e dizer: eu vou ganhar uma alma para Jesus. Minha comida é fazer tua vontade, Senhor. Eu vou ganhar uma alma para o Senhor. Só o número de células que nós temos já pode batizar mais pessoas que nós batizamos no ano passado, se cada célula batizar uma pessoa. Uma. Então esse ano nós vamos para cima, irmãos, mas com pessoas intencionais. Eu prefiro aqui uma mulher pecadora convertida, disposta a pagar o preço e contar o seu testemunho para o mundo, do que 12 apóstolos preparados que se omitam e não queiram ganhar uma alma para Jesus. Nós vamos ser como aquela mulher samaritana, nós vamos ser como aquele bom samaritano que levantou o perdido. Quem vai ser intencional em ganhar almas, levanta a sua mão para Jesus. Não é para o pastor Valério, mas é para Jesus. E comece a orar, comece a falar com o Senhor. Meu Deus, eu vou ser intencional, eu vou pagar preço. Ah, Senhor, mas eu vou trazer pelo menos, eu vou trazer. Eu vou ser intencional, eu vou buscar lá na sarjeta, se for o caso. Vou buscar aquela pessoa que está lá na prostituição. Vou buscar aquela pessoa que está lá nas trevas. Eu vou ligar, vou mandar mensagem, vou procurar nas redes sociais, mas eu vou ganhar uma alma. Eu vou convidar 20, se vier uma, amém, glória a Deus. Mas eu vou ser intencional. Vou ser intencional. Eu vou ser como aquele bom samaritano. Eu vou ser como aquela mulher samaritana que ganhou muitas vidas para o Senhor Jesus. Senhor, eu oro por essa colheita de almas nesse ano. Eu oro por uma mudança de postura, de mentalidade, de atitude na igreja nesse ano em 2026, para que não sejamos omissos, negligentes com a causa do reino dos céus aqui na terra. Eu sei que existem colheitas retidas que serão liberadas. Eu sei que o céu vai abrir e vai dar o orvalho e a chuva e colheita abundante, Senhor. Por isso, meu Deus Todo-Poderoso, nós oramos, Pai, para que a igreja seja intencional, que os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças, os casais, os idosos, todos nós, os pastores, os obreiros, os líderes, os diáconos, os músicos, os professores, as famílias, cada membro, cada pessoa, Pai, possa dizer: Senhor, a minha comida é fazer a Tua vontade, é completar a obra, é contar o meu testemunho para todos, e ver uma alma alcançada, Jesus. Aleluia! Derrama esta unção sobre a igreja, Pai. Nós nos levantamos contra todo espírito de omissão, nós nos levantamos contra todo espírito de medo. Aleluia! Eu quero chamar os corajosos aqui para o altar, os intercessores, os pastores, os líderes, os obreiros ousados, para vir aqui para a gente orar e dizer: Senhor, nós vamos quebrar essa potestade da omissão, do desânimo, da negligência, e nós vamos ser uma igreja que se importa com o perdido. Nós vamos trazer os perdidos. Quem quiser vir para o altar, não importa seu cargo, não importa se você tem cargo ou não, mas se você quer ser um guerreiro ousado nesse ano, para ganhar multidões para Jesus, dê um passo e se mova do seu lugar. Aleluia! Ora lá, baixore, andalarás.